Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wicano da tradição de Taliesin, e este é mais um vídeo da nossa jornada ABC pela bruxaria solitária. No vídeo de hoje, na nossa videoaula de hoje, no nosso cronograma de estudos, nós iremos abordar o tema o altar e o círculo mágico. Lembrando que as referências dos capítulos e páginas que vocês vão ler dos livros já estão aqui na descrição do vídeo. Recomendo também que vocês assistam um vídeo que eu explico aqui sobre a criação do círculo mágico, também a criação de um altar, como montar um altar operativo, que é exatamente sobre isso que nós iremos também abordar um pouco hoje. Então tem aqui já disponível no meu canal Minha Vida de Bruxo, ambos vídeos que eu falo sobre esse tema na prática, tá? A videoaula de hoje vai ser para compreender como que isso funciona e você começar a pensar sobre esse uso, a pensar exatamente nesse uso do altar, do círculo mágico, mas não apenas no sentido prático dele, mas também começar a pensar no sentido interior disso, o que isso significa do ponto de vista espiritual, interno, simbólico, dentro da religião Wicca. Na religião Wicca, o altar operativo e o círculo mágico são coisas que se complementam e fazem parte um do outro durante o ritual. E, para vocês compreenderem, o altar ele vai ser uma metáfora do microcosmo, né, que espelha esse macrocosmo, assim também como o círculo. E então nós temos aí o templo da bruxaria. O círculo mágico com o altar formam então o templo da Wicca. Interessante como alguns autores vão abordando, em especial a Starhawk, que ela traz a ideia realmente de que ao traçarmos o círculo mágico, né, em um local, a Wicca nos lembra, a bruxaria nos lembra que todos os lugares são sagrados e podem ser reverenciados como sagrados, inclusive um espaço em nossa casa, em nosso jardim, por exemplo. Então, um círculo mágico é um emblema também de que o sagrado e o templo da bruxaria é toda a natureza manifesta. Portanto, o círculo mágico como um templo, ele vai ser um ritual mãe para todos os outros rituais presentes na Wicca. É dentro do círculo mágico que realizamos as nossas celebrações de Sabá e Esbá, as iniciações, as dedicações e todos os outros ritos e até mesmo práticas relacionadas à magia. Então o círculo mágico vai ser um grande ritual mãe no qual outros ritos serão contidos nele. O círculo mágico então, assim como também vai ser o altar, ele na verdade vai ser uma metáfora e um símbolo vivo durante o ritual que vai nos lembrar exatamente de toda aquela primeira conversa que nós tivemos aqui sobre os fundamentos da Wicca, que é a ideia da ciclicidade, também da sacralidade. Então, quando nós figuramos esse círculo mágico por meio do ritual e impregnamos ele de energia e intenção, ele se torna esse espaço de comunicação. Por isso que muitos de nós dizemos que o círculo mágico é uma ponte entre os mundos. O círculo está entre os mundos. Por que entre os mundos? Porque ele exatamente está nesse lugar entre o mundo físico e o mundo espiritual, em contato e consonância e conexão com os deuses tutelares da arte, a deusa e o deus. Então o círculo mágico é o nosso espaço por excelência de sacralidade. Então ele não é apenas como em algumas outras escolas esotéricas podem nomear, ele não é um lugar para apenas nos proteger durante o ritual, mas ele é também um lugar em que acumula energia psíquica, em que nós damos uma dimensão para onde a nossa energia pode atuar e os limites dela para que ela possa ser acumulada, bem como e acima de tudo é um templo no qual nós estamos ali nos conectando. Então toda vez que uma bruxa e um bruxo faz um círculo mágico, ele na verdade ele está erigindo um templo sagrado. O círculo ele é dividido em 4 quadrantes em seu perímetro. E o quadrante norte é o ponto tradicional de abertura e convocação do círculo em muitas tradições, e ele vai representar a terra e por isso a deusa. O leste, por exemplo, está relacionado com o elemento ar, e ele vai representar o amanhecer, a luz, a clareza e as coisas relacionadas com esse elemento. Já o sul vai ser o fogo, é o calor e também o espírito e a transformação. E o oeste vai ser o entardecer, a morte, onde a barca dourada do sol se põe por fim do dia em busca do eterno renascimento. Então, para além de representar os 4 elementos, né, nos quadrantes, leste, sul, oeste, norte, né, enfim, norte, leste, sul, oeste,
nós vamos ter aí, então, uma representação também da ciclicidade da vida, da ciclicidade da interação da deusa com o Deus, da ciclicidade da vida, nascimento, vida, morte e renascimento também. Então, por isso que o círculo é um emblema também filosófico e substancial para a prática da bruxaria. Você vai notar que os autores citados aí para vocês estudarem os capítulos vão trazer diversas formas de como lançar um círculo mágico, mas a gente pode definir isso numa ideia de uma preparação prévia, que envolve aí preparar a si mesmo, os materiais que serão utilizados, toda aquela parte de jejum que eu explico nos vídeos anteriores também. Vai ter uma espécie também de limpeza física e depois uma limpeza espiritual, que vai estar relacionada aí com o uso dos 4 elementos, a água salgada e a fumaça do incenso. Vai ter também a entrada em um estado meditativo para começar o ritual em si mesmo. Depois nós temos aí então o lançar do círculo mágico, isso é, figurar o círculo mágico com o uso do atame. Né? Aí lembra que você está com o seu atame. Então, configurar este círculo mágico no ar, à sua volta, por exemplo, que é uma maneira bem eclética de traçar o círculo mágico, e figurá-lo à sua volta, no espaço onde o ritual vai acontecer. E aí é importante lembrar que essa figuração não é apenas ela, é também o chamado dos 4 elementos, é a invocação da deusa e do deus posteriormente. E aí nós teremos então uma harmonização das energias chamadas nesse círculo, a conexão dela. E aí tem um trabalho ritual que é feito. E aí, por fim, sempre temos um final celebratório neste círculo mágico, que é a celebração simbólica do grande rito, que é a união do cálice, né? A união do cálice com o atame, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Então, é importante que você saiba disso. E por fim tem o processo de libação, que é ofertar pão e vinho aos deuses e consumir um pouco desse pão e vinho para poder agradecer. E a finalização, o fechamento desse círculo mágico, geralmente feito no sentido anti-horário. Então a gente abre ele no sentido horário e depois no sentido anti-horário. Eu não vou me estender muito nessa explicação, porque eu trago aqui no meu canal, depois vocês podem assistir, fundamentos essenciais para um ritual wicano, e também eu explico isso na prática, mostrando como que é esse processo, toda essa etapa do círculo, e também explicando ponto a ponto para vocês sobre isso. Então vale a pena resgatar, caso você já tenha assistido, reassistir esse vídeo novamente. E como nós estamos falando também do círculo mágico, e por excelência o altar vai ser uma mesa representacional, onde também vão ficar os instrumentos mágicos e também os emblemas ou figuras da deusa e do deus, velas, além das velas dos quadrantes no círculo mágico, que vai representar todas as potencialidades que nós trabalhamos e exercemos na bruxaria. E aí, sobre esse altar operativo, mais uma vez tem um vídeo explicando aqui sobre ele no meu canal, você vai encontrar as principais ferramentas da bruxaria e da prática da bruxaria. Isso é o atame, um cálice, um pantáculo, um bastão ou varinha, recipiente com água, com sal, um outro recipiente também com bolo ou pão, um outro recipiente ou incensário também, as velas da deusa e do deus, e aí teremos incenso, e aí teremos também o vinho e todos os demais instrumentos que a gente possa vir a usar durante um ritual, ou estarão sobre altares principais, ou alguns deles abaixo do altar ali, para uso quando você precisar deles durante o ritual. O que é importante você compreender nessa funcionalidade, para além, é claro, do simbolismo dos elementos presentes no altar e também da sua prática, que você lembre-se que tudo isso deve ter uma funcionalidade, nada está ali por mero capricho ou simplesmente para enfeitar. Existe uma razão, um propósito, até mesmo a beleza de uma flor que você possa colocar sobre o altar precisa ter uma representação, um significado. Então é importante considerar isso. No geral, o altar e o círculo são dois aspectos que se complementam. Então, eu falaria agora para você fazer uma espécie de treinamento, né, de exercício ao longo desse mês, que é começar já que você já tem um conhecimento de meditação, visualização, de consagrar a água e o sal e banir, agora vai ser o momento então de você começar a treinar esse lançar do círculo mágico e começar a meditar dentro desse traçado de círculo mágico à sua volta. Então, faça sua meditação, assim que atingir um estado meditativo, consagre a água e o sal, o incenso, depois asperge a água salgada à sua volta, passe a fumaça do incenso à sua volta também, para limpar o ambiente. Depois, em seguida, faça isso sobre o próprio corpo, como eu já disse em vídeos anteriores, com o incenso também. E depois com o atame, traçando no sentido horário, começando do norte, indo até o norte novamente, lance o círculo mágico à sua volta. Só o traçado dele, visualizando, e medite um pouco dentro dele.
pensando, referenciando-se a partir dos quadrantes, né? O que significa a ciclicidade das coisas, como é estar dentro de um círculo mágico, como que você se sente. Esse é um exercício meditativo simples que você pode repetir de duas, na verdade, 2 a 3 vezes na semana, que pode te ajudar a começar a refletir a importância do uso do círculo mágico na sua vida. Aí quando você terminar de meditar nesse círculo mágico simples, né? Não é um círculo mágico total, mas é um círculo mágico de meditação. Você vai abrir ele no sentido anti-horário, de norte a norte novamente, e agradecer. E não deixe de registrar as suas experiências e seus avanços, e comece a prestar atenção em como estão os seus sonhos nesse processo. Deixo aqui essa lição para vocês, e não se esqueçam de continuar os estudos de acordo com os referenciais bibliográficos descritos aqui abaixo. E as dúvidas, não deixe de participar dos encontros que vamos realizando sempre que possível no nosso grupo ABC da Bruxaria Solitária, lá em nosso WhatsApp. Lembre-se de acessar o grupo, perguntar e trazer dúvidas. Então, vamos para o próximo tema.